Em nome do Centro Espírita Ismael, eu recebo todos vocês com muito carinho. Nós estamos reiniciando hoje o ciclo de palestras de 2012. Inclusive o tema de hoje é um tema bem interessante, a arte de recomeçar, que é justamente, eu não quero falar muito para não entrar dentro das surpresas que ele vai trazer para vocês hoje, o Fábio vai trazer para vocês hoje, mas se a gente parar para pensar, a cada dia a gente tem uma nova oportunidade de recomeçar, né? Então, como nós reiniciamos essas nossas atividades nas palestras hoje, nós estaremos abordando esse tema. Mas antes de começar com eles, eu gostaria de fazer alguns avisos. O primeiro dos avisos diz respeito a amanhã. Não sei se vocês têm conhecimento, se vocês já se inteiraram. Amanhã, 9 horas da manhã, nós teremos aqui José Carlos de Luca. Ele vem fazer uma palestra na parte da manhã. E quem estiver interessado pode comparecer. É ideal, né, que se inscreva na secretaria, mas também se não deu para se inscrever, não temos problema algum com isso. Compareçam, venham prestigiar. Ele vai falar sobre cura e libertação, que é um dos temas do livro que ele escreveu. E ele tem um programa na Rádio Boa Nova, né, com o mesmo nome. Então, é uma pessoa muito interessante nesse quesito para a gente ouvir o que ele tem a dizer. A palestra dele tem continuidade das nossas programações em relação à comemoração dos 50 anos do Centro Espírita Ismael, onde a gente já teve, no mês de janeiro, Sueli Caldas. E além dele, nós vamos ter um simpósio com o pessoal da USE, que eles trazem para as nossas comemorações. Nós vamos ter outros palestrantes, a fim de nós enriquecermos um pouquinho mais o nosso conhecimento aqui dentro desse centro, que já está em jubileu. Além desse recado, eu gostaria de convidar vocês, e aí o interesse é um pouco meu, porque vocês sabem que eu gosto de comida, né? E eu descobri algo bem interessante para quem gosta de comida: feijoada vegetariana. Não sei se vocês conhecem isso. Pois é, 15 dias atrás eu fui conhecer. Gostei. Voltei hoje lá. Quem se interessar, nós temos um folhetinho ali atrás, de um centro espírita aqui da Zona Norte, ali da Abreu do Chaves. Eles fazem essa feijoada para arrecadar fundos para as atividades dele. É bem interessante. Se eu não tivesse de pé aqui, eu não estaria recomendando. Ou seja, a qualidade é boa, tá? Quem quiser, quem às vezes, poxa, eu não estou com vontade de ir para o fogão, porque esse foi o caso lá de casa, tem uma opção de comer uma comida. E que eu vou dizer para vocês, no dia que eu comia, a inicial sensação que eu tinha é que eu ia passar mal, né? Você come feijoada no sábado, que calor, você vai passar mal. Não passei mal. Como eu gosto de espalhar aquilo que eu acho legal, eu estou espalhando isso para vocês, ok? Então agora, para iniciar as nossas atividades, nós vamos fechando os nossos olhos, tentando eliminar da nossa cabeça os problemas e aquilo que nos incomoda. Vamos nos concentrar aqui na sala. Eu sei que está quente, eu sei que tem bastante gente, mas o importante agora é a gente se desligar um pouquinho desses aspectos físicos para nós nos religarmos, porque a gente jamais se desligou das nossas condições espirituais. Espíritos como somos, que reencarnamos para aprender, que reencarnamos para passar por acontecimentos durante a nossa vida, que serão para nós como uma oficina de trabalho. Esses acontecimentos que nós temos na nossa vida, eles são o nosso laboratório. Então é importante a gente começar a olhar o meu dia a dia como um laboratório da minha vida, onde eu sou capaz de realizar as minhas experiências e descobrir as minhas verdades. As minhas verdades, porque para algumas pessoas as verdades estão em algum lugar fora dela. Mas a bem da verdade, se a gente for pensar muito bem, a doutrina mostra que por sermos espíritos milenares, nós já temos conosco um monte de conhecimento guardado e que a gente pode acessar com calma e paciência. E assim, neste clima de espiritualização,
rogando aos amigos espirituais que nos envolvam com muito carinho naquele abraço fraterno que eles sempre nos fazem. Vamos, como se fôssemos uma única família, iniciando os nossos trabalhos de hoje, fazendo uma prece ao Criador. Aquele que nos trouxe à existência e que permitiu a nossa vinda ao mundo físico, a nossa vida. Que a cada dia nós tenhamos sempre um pôr do sol e um nascer do sol que nos traga esperanças. Que a gente encontre na vida sempre uma forma nova de enxergá-la e uma forma nova de vivê-la. Que hoje esse tema, a arte de recomeçar, nos mostre novos horizontes, horizontes que talvez a gente não viu até hoje, mas que com certeza, se a gente passar a adotar em nossa vida, a enriquecerá, temperará os nossos minutos, o nosso dia a dia e nos poderá trazer a felicidade. Obrigado, Mestre Jesus, e obrigado aos Espíritos pela presença. O Fábio está aqui presente, eu acredito que todos conhecem. Quem não conhece o Fábio, ele trabalha no primeiro ano dos sábados, eu acho que na sexta-feira também é no primeiro ano, né? Ele é instrutor da casa, então quem tiver interesse em fazer um dos cursos da casa, na sexta-feira à noite, ou no sábado à tarde, vai ter a presença do Fábio, que vocês vão ouvir hoje. E eu desejo a vocês uma boa sorte na palestra. Bom, muito boa noite a todos. Está resolvendo esse negócio que o Léo falou aqui para mim, não? Não. Comenta aí. Comenta aí. Eu me sinto, às vezes, o Sérgio Chapelin quando eu estou assim, às vezes, esse negócio. Eu não estou encontrando o botão. Quando alguém encontrar o Léo aí, fala para ele mexer no botão aqui atrás de mim, na verdade, porque não está saindo o som. Bom, até o Léo chegar, muito boa noite a todos. O Léo, chega aqui. Você não está adiantando nada. Você está ouvindo o microfone? Estou ouvindo. Tá, nas caixas está saindo? Alô? Fernando, está saindo ali? Bom, então eu estava enganado, desculpa, Léo. Pela terceira vez, boa noite a todos e muito obrigado pela amizade que todos conferem a mim por mim, me assistindo, né? Para a gente conversar sobre a doutrina espírita. Hoje a gente vai falar sobre a arte de recomeçar. É bastante interessante que as nossas vidas, essas nossas encarnações que nós passamos, sempre existem momentos onde nós precisamos, onde nós devemos passar por algum momento onde a gente vai ter algum tipo de dificuldade. Ninguém reencarna e passa por esse planeta sem ter, em algum momento da sua vida, mudar de rumo e fazer um outro caminho. É bastante interessante que muitas pessoas elas reclamam um pouco da vida e elas se esquecem que Deus está sorrindo para nós, a natureza está sorrindo para nós. Então eu vejo muitas pessoas que ficam reclamando da vida e falam: nossa, esse Big Brother é uma porcaria, mas não vê a hora de se formar o paredão, vai voltar, não é verdade? As pessoas elas reclamam de uma coisa, reclamam de outra coisa e não se dão conta que existem pessoas que passam por momentos difíceis, muito mais difíceis do que os nossos. E volto a falar, a vida sempre está sorrindo para nós. A vida é um presente que o Criador nos dá. E o que acontece com essas pessoas que reclamam muito da vida? Deixa eu ilustrar com uma história que tem lá no Japão. Vocês, não sei se todos sabem, japonês gosta muito de comer peixe cru. Eles gostam de comer peixe cru e conforme foi aumentando a população do Japão, os barcos que saíam para o mar voltavam, eles tinham que ir para muito mais longe para trazer muito mais peixe. E quando eles tinham que ir para muito mais longe, não dava tempo de trazer o peixe, e eles começavam a colocar esses peixes que eles pescavam dentro de uma geladeira. Só que o japonês, ele é muito, o paladar do japonês com peixe cru, ele é bastante rigoroso. E ele estava percebendo
os japoneses perceberam que quando os barcos iam para o alto mar e eles pescavam os peixes e colocavam na geladeira, o gosto do peixe não era o mesmo. O que pensaram os pescadores no Japão? Vamos na parte de baixo do barco encher de água e a gente vai lá, coloca os peixes lá, deixa os peixes lá nessa parte de baixo, e quando a gente chegar aqui no porto, a gente tira, eles estão fresquinhos e o gosto do peixe fica bom para as pessoas degustarem. No entanto, eles fizeram isso e perceberam mais uma vez que o gosto do peixe não era o mesmo. E os japoneses, muito inteligentes que são, começaram a pensar: o que eu posso fazer? Por que será que o gosto do peixe não está sendo o mesmo? Vocês sabem o que os japoneses fizeram para resolver esse problema? Colocaram um tubarão lá dentro dessa parte onde eles colocavam os peixes. Porque eles perceberam que os peixes, eles não tinham nada, ficavam lá no porão do navio, nadando, não tinha nada para fazer, então o gosto dele ficava ruim. E quando tinha um tubarão, o tubarão ia chegando, eles iam para um lado. O tubarão ia chegando, eles iam para o outro. E dessa maneira eles conseguiram fazer que o gosto do peixe não fosse diferente. E é mais ou menos isso o que acontece na nossa vida. Quando nós estamos na frente da televisão, quando nós temos o carinho dos nossos filhos, dos nossos pais, e ainda nós ficamos reclamando da vida, a própria vida se encarrega de colocar um tubarão no nosso tanque. Mas o que já passou chama como? Passado. O que vai vir chama o quê? E o que nós estamos vivendo hoje é o quê? É um presente. E chama-se presente porque é um presente do Criador para nós. Porque todo dia quando nós acordamos, nós encontramos um embrulho, sabe aqueles embrulhos com um pacote assim, com um presente, e a gente vai abrindo. O que tem lá dentro daquela caixa, daquele embrulho quando nós acordamos? 24 horas. Top, 24 horas. Mas vamos supor que nós pegamos esse presente e a gente discute, a gente briga com um, briga com a mulher, briga com a sogra, briga com um, briga com o outro. Foi uma porcaria o nosso dia. A gente vai dormir, no outro dia o que acontece? Tem do lado da nossa cama o quê? De novo? Um outro presente. E Chico Xavier escreveu essa frase que ficou, por causa talvez do filme, ficou, parece como fosse um provérbio da doutrina espírita, porque traz uma verdade, uma grande verdade encerrada dentro dessa frase filosófica. Porque embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É isso que chama presente. Se nós fizemos tudo errado no passado, nós fizemos. Mas nós podemos começar agora e fazer um novo futuro. Eis a arte de recomeçar. É isso que acontece. E quando a gente fala em recomeçar, é fácil recomeçar? Eu sei que vocês nunca fizeram isso, mas quantos de vocês na virada, de vocês não, do vizinho de vocês, na virada do ano falaram que ia começar uma dieta? Quantos falaram que ia parar de fumar? E a pessoa começa a dieta no primeiro, no segundo. Quantas pessoas vocês conhecem que falou que ia começar a fazer um curso de inglês, que ia caminhar todos os dias, e vira o ano, a pessoa começa a caminhar na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana já fica com preguiça, na quarta semana ela já não vai, na quinta semana ela tem ódio de quem caminha, não é verdade? E ela não muda, ela volta pronto, porque ela não reconheceu. É muito complicado esse caminho do recomeço. Existem várias situações que fazem com que existe uma fórmula para recomeçar. Algumas sugestões, porque não é fácil nós mudarmos o rumo da nossa vida. Primeiro, culpar-se por quê? Você já viu aquelas pessoas que gostam de falar: ai meu Deus, eu sou culpado. E eu tive que fazer uma palestra com esse tema e me aprofundei. E eu percebi, sabe o que? Que eu constatei, vendo vários relatos, inclusive de psicólogos. Eles falaram que as pessoas
que possuem algum tipo de religião é as pessoas que se sentem mais culpadas. O que é estranho, na verdade. E eu recordo quando eu era criança, que uma vez eu vi uma parente minha, que ela fazia uma prece falando assim, não é um tipo de crítica, é uma constatação, que não sei se vocês sabem, que ela falava, eu sou culpada, é toda a minha culpa, tudo é minha culpa, é minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. E eu olhava para ela e falava, meu Deus, ela deve ter matado Jesus. O que será que essa mulher fez que ela está se sentindo tão culpada? Por que ficar nos culpando? Se nós sabemos que todo mundo vai errar. Ou vocês conhecem aqui alguém que nunca errou? Eu tenho dó de quem fala que é perfeccionista. Eu gosto de tudo perfeito. Está fadado à depressão, porque nem todo mundo erra. E se vocês encontrarem alguém que não erra, vocês, por favor, me apresentem que eu vou pedir os números da Mega Sena. Já que não erra, errar é normal, meus irmãos. E eu vou falar que se juntar todos os erros de vocês, não dá o tanto que eu erro. Porque tem pessoa que acha que eu pelo fato de fazer palestra, que eu sou perfeito. Longe disso. Muito longe. Só que as pessoas se agarram à religião e elas não conseguem recomeçar a vida delas porque elas se sentem culpadas. Então ela fica lá, ai meu Deus, por que isso, por que aquilo? E quando eu fui me aprofundar, eu perguntei para essa pessoa, por que você se acha tão culpada? Já não quando eu era pequeno, já agora depois que eu tinha conhecido a doutrina. Eu falei, mas por que você se acha tão culpada? Ela falou, porque eu não sigo as leis de Deus. Engraçado. Eu falei, mas quais as leis de Deus? E ela citou as leis de Deus, que todo mundo aqui já está cansado de saber. Porque essas leis vieram 3.500 anos antes do nosso tempo. 1.500 anos antes de Jesus. Que eram quais? Vocês têm uma noção? Os 10 mandamentos, não é verdade? Que a gente já está cansado de saber, né? Então não. São 10. São 10, né? Então qual que é o primeiro? Amar a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas? Não. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo está lá. O primeiro mandamento diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá diante de mim outros deuses. Não fará nenhuma escultura que sobreviva acima do céu, abaixo da terra e sobre as águas. E fala mais algumas coisas. Esse é o primeiro mandamento. Mas isso é tranquilo, porque ninguém adora nenhum tipo de imagem, não é verdade? Então isso aí passa tranquilamente. O segundo mandamento, vocês recordam? Pode falar, não tem ter medo de errar, não? Sim. Honrar pai e mãe. Não, peraí, essa daí nós vamos chegar. Não faleis o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso aí a gente também não faz, graças a Deus, não é verdade? A gente não faz mais isso, não é verdade? Quase nunca a gente está fazendo esse tipo de coisa. O terceiro mandamento: lembra-te de santificar o dia de sábado. E a gente santifica, não é verdade? O Marcelão deu uma dica para a gente santificar, comer uma feijoada, não é verdade? Um pagode, tudo, né? É a melhor maneira de santificar o dia de sábado. O quarto mandamento: honrar pai e mãe. Isso aí está bastante complicado entre a gente. É só nós irmos visitar um asilo para idosos e a gente vê que aquelas pessoas que estão internadas lá, que muitas vezes perderam noites de sono para ficar junto com a gente quando nós tínhamos febre ou quando nós estávamos adoentados, muitas vezes são jogados dentro dos asilos e nunca mais os parentes vão retornar para vê-los. Não é uma crítica para quem coloca um idoso, especialmente numa casa, porque às vezes ele precisa de vários cuidados. Mas seria interessante que pelo menos uma vez por semana nós fôssemos visitar aqueles que tanto fizeram por nós e que agora nós deixemos, sem pelo menos fazer uma visita. O quinto mandamento também é tranquilo, não é? Não matarás. Um amigo meu falou assim: eu não mato, Fábio. E o pessoal também não mata. A gente só faz o furo, quem mata é Deus, não é verdade? Ou dá uma facada ou dá um tiro.
Mas ninguém aqui mata. Os espíritas sabem que e não só os espíritas, todo mundo que nós não podemos matar, mas eu vejo muita gente a favor da pena de morte. E eu vejo muita gente a favor do aborto. Não matarás. O 6º mandamento, então, é tranquilo. Não adulterarás. Eu não sei nem por que Deus colocou isso, porque ninguém faz isso mesmo, na verdade. Mas ninguém adultera. Só que o mestre, há 2000 anos, falou: olha, se você pensar, você já adulterou. Eita, perdeu, né? É complicado essas leis divinas, né? Eu falei no 6º, 7º mandamento. Sai tranquilo também. Não roubarás. Ninguém rouba. Em Brasília, principalmente. Em Brasília, então. Vamos começar a fazer a declaração do imposto de renda, não é verdade? Ninguém faz maracutaia, né? Diarete gato. Diarete gato, né? Então tá tranquilo, eu não sei. Esses 10 mandamentos estão bem. O 8º mandamento: não vai levantar falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, não faz fofoca da vida do outro. Mesma coisa que eu falo ao Fernandão, lá, meu amigo. Fala: pô, ele estava na Mancha Verde disciplinando comigo. Ele até se arrepia lá. Por quê? Porque a gente faz muito comentário sobre a vida das pessoas e na realidade não é aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos. O 9º mandamento é tranquilo para as mulheres. Não cobiçarás a mulher do próximo, né? As mulheres estão tranquilas, o marido da próxima, Deus não falou, esqueceu de vocês. E o 10º mandamento: não cobiçarás a casa, o jumento, o boi, o que mais, Sandra? Sei lá. O jogo de panelas. O jogo de panelas, na verdade, o carro do teu próximo. Então a gente vai perceber que já 3.500 anos antes da nossa era, do dia de hoje, já se falava nisso e as pessoas sentem culpadas porque elas não conseguem seguir isso. Não estou falando de vocês, mas o vizinho de vocês não consegue fazer isso. E as pessoas se sentem culpadas. Mas esquecem que logo depois veio o resto de Nazaré. E aí sim, ele pegou os 10 mandamentos e ele separou em 2 só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu conhecimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Pronto, resumo os 10 mandamentos. Mas eu não consigo amar meu próximo, principalmente se for corintiano. Como é que eu faço? E o Palmeiras, né, está numa queda, eu não tenho nem o que falar. Tudo bem, não acaba hoje aqui. Deus não seria tão ruim de colocar a gente nesse mundo e o Corinthians ganhando tudo e o Palmeiras perdendo, na verdade. Tem que ter alguma recompensa. Então temos que ter uma arte de recomeçar. Não pensem que a religião e nem Jesus vai nos culpar de nada, porque Jesus foi o maior exemplo de quem incentivou os outros na arte de recomeçar. Quando ele encontrou a mulher adúltera, o que foi que ele disse? Que iriam apedrejar? Tira a primeira pedra. Primeiro ele escreveu. Ele começou a escrever na terra. A única vez que Jesus escreveu alguma coisa. Porque no Antigo Testamento fala que você teria apedrejado os adúlteros. Isso era para trazer da mulher. Mas para a mulher adulterar precisava de quem? Do homem. Não tem ainda nessa ideia, nessa época, casos de, como eu poderia dizer, Novas opções sexuais. novas opções sexuais. Então, para ter uma adúltera, precisava ter um adúltero. Eu acho que Jesus escreveu assim: cadê o adúltero? Só estão trazendo a mulher. E as pessoas, olhando aquilo, falam: olha, vocês podem apedrejar, porque estavam tentando pegar Jesus de calça curta, como se diz na gíria, né? Porque falam: olha, Senhor, está aqui. Essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés fala que ela tem que ser apedrejada. E o Senhor fala que tem que se perdoar 70 vezes 7. O que nós fazemos agora? Imagina. E Jesus vira e fala para ele: olha, aquele que nunca pecou, atira a primeira pedra. E tem uma história
que foi mais ou menos parecida, e que um sujeito falou: olha, aquele que nunca errou atira a primeira pedra. Quando levantou a cabeça, estava um sujeito na frente da mulher e a mulher com a testa rachada. Viraram para a mulher, o rapaz falou: amigo, você nunca errou? Ela falou: dessa distância aqui nunca, né? Dessa distância eu nunca errei. Mas não é desse dia que eu estou falando, né? Então Jesus pegou a arrependida de Magdala, Maria Madalena. Jesus falou de Paulo, que antes era Saulo. Todos esses exemplos fizeram com que essas pessoas recomeçassem. E Jesus nunca puniu ninguém. Então não existe por que nós ficarmos nos culpando. O que nós fizemos de certo no passado, nós vamos utilizar para repetir. O que nós fizemos que não deu muito certo, a gente já serviu de lição para quê? Para que nós não repitamos esse tipo de situação. Tudo é experiência, meus irmãos. Não fiquemos nos culpando. Outra dica: permita-se cair e levantar e nunca desista. Quando nós tentamos fazer um novo recomeço, a arte de recomeçar, muitas vezes nós iremos enfrentar vários tipos de problemas. Quando as pessoas veem que nós estamos nos modificando, elas vêm e falam: nossa, olha como ele está. Porque você já viu aquele tipo de pessoa que chega e fala assim: oi fulano, como é que você está? E ele fala: estou indo. Já viu assim? Não estou indo é aquele que já foi, já voltou e não viu, ele não gostou do que viu, não é verdade? Ou então daquelas pessoas que chegam e falam assim: como você está, fulano? Estou correndo atrás do prejuízo. Você já viu isso aí? Se eu sair do centro, tem um carro, e eu saio correndo atrás do carro, e o carro para, o que eu vou fazer? Eu vou abraçar o carro, né? O prejuízo é a mesma coisa, né? Como que você está? Estou correndo atrás do prejuízo. E você corre, e o prejuízo vem até você. Está bem, meu nome de Jesus, e te abraça, não? Então, quando nós tentarmos recomeçar, as pessoas vão perceber: nossa, ele mudou. Porque percebam, se você deixa de ter esse comportamento pessimista, falar: estou indo, estou correndo atrás do prejuízo. Se a pessoa fala: como é que você está, fulano? Você fala: estou bem, estou ótimo, estou feliz pra caramba. O que as pessoas muitas vezes fazem? Metido. Não faz assim? As pessoas vão perceber que está mudando. E muitas vezes nós cairemos, nós tomaremos um tombo. Mas o importante é nunca desistir na arte de recomeçar. Tem alguns exemplos, eu não sei se vocês conhecem essas personalidades. Não sei se vocês já ouviram falar em Albert Einstein. É um sujeito meio estranho que ele aprendeu a andar somente aos 4 anos. E aprendeu a escrever aos 7 anos de idade. E foi expulso da escola onde ele estudava, porque a professora falou que ele era muito lento. Tinha um raciocínio lento. Uma das maiores inteligências que já passou por nosso planeta. Essa é a minha esperança com meu filho. Vocês conhecem esse sujeito também? Walt Disney? Ele trabalhava num jornal. E foi mandado embora, sabe por quê? Porque o redator lá do jornal falou: olha, você não tem muita criatividade. Você tem umas ideias meio, sabe, você não é muito criativo, tudo. Imagine o império que esse sujeito criou. Será que ele desistiu da primeira vez, quando falaram? Não. E essa banda? Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar? Os Beatles. Já ouviram falar? Eles são um pouquinho conhecidos. É que vocês se reencarnaram há pouco tempo, eles já tinham acabado. Mas pergunta para o pai de vocês que existia uma banda chamada Os Beatles. Quando eles foram fazer um teste na Decca Records, foi uma das gravadoras, falaram para ele que eles não eram bons pro show business. E aconselharam eles parar de tocar. Um dos maiores fenômenos da música mundial. E eu tinha que pôr o brasileiro, porque nós somos brasileiros, não desiste nunca, não é verdade? Ouviram falar desse sujeito? O Cafu. Ele fez teste em 8 equipes antes de se tornar profissional. Foi rejeitado 8 vezes.
E depois que é admitido, esse sujeito Cafu, ele é um dos maiores ganhadores de títulos do futebol mundial. Inclusive o capitão da nossa seleção. Eu apertei o botão errado, não sei se você entendeu. Já pensou? Desistir 8 vezes? Ele tentou 8 vezes e 8, recebeu 8 não? Então não vamos desistir, meus irmãos. Muita gente vai aconselhá-los a isso. Desiste, para, você está recomeçando, você quer mudar, não, para com isso. É besteira. Mas não desista. Tenhamos certeza do nosso potencial. E que nós conseguiremos recomeçar e formar um caminho bem melhor. Devemos ter certeza do que realmente desejamos. Eu quero recomeçar? Tenho. Quero recomeçar? Então eu tenho que ver o que eu vou recomeçar. O que está errado na minha vida? O que está me atormentando para que eu tenha que recomeçar? E uma vez que eu recomece, eu tenho que ter certeza o objetivo onde eu vou alcançar. E tem um sujeito chamado Eurípides Barçanufo. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse Eurípides Barçanufo, ele nasceu na região de Minas Sacramento. Era inteligentíssimo. Um sujeito extremamente inteligente. Esse Eurípides Barçanufo, ele era tão inteligente que ele ajudava os padres a rezar as missas. Numa época que a Bíblia nem podia ser lida, se não fosse de padres. E um padre arrumou uma Bíblia para ele, porque ele ajudava na missa. Foi colocado numa escola de Sacramento de um famoso pedagogo, e depois de um certo tempo chamaram o pai desse Eurípides e falaram: olha, nós não temos mais o que ensinar para esse teu garoto. Você tem que levar ele para algum outro lugar, porque aqui ele já sabe tudo que nós sabemos. Só que tinha 3 coisas na vida desse rapaz. Ele se formou e ele criou um colégio sacramentano, Liceu Sacramentano, lá na cidade de Sacramento, onde tinha várias matérias, e ele estava bem tranquilo porque ele podia substituir qualquer tipo de matéria, porque ele sabia de cor as matérias. Mas tinha 3 coisas que perturbavam a vida de Eurípides Barçanufo. A primeira, a mãe dele, que tinha alguns ataques epiléticos e ele não conseguia curá-la. A segunda é o tio dele, que havia mexido com coisas do espiritismo na fazenda Santa Maria, e ele queria convencê-lo. E a terceira coisa era a educação e a saúde do povo em geral. Bom, tinha um tio desse sujeito chamado tio Senhor Mariano, que ele estava na fazenda Santa Maria, e nessa fazenda Santa Maria houve vários tipos de efeitos físicos. Era como se fosse a Hydesville brasileira. Pedras eram atiradas nas casas, as portas batiam, janelas batiam, as louças caíam dos armários. Então, quando descobriu isso aí, esse tio Senhor Mariano, ele foi pesquisando e descobriu que poderia ser coisa do espiritismo. E ele se tornou espírita, esse tio de Eurípides. E Eurípides queria de qualquer maneira tirar o tio dele do caminho do diabo, porque é o que eles chamavam naquela época, né? E uma vez esse tio dele, do Eurípides, chamado tio Senhor Mariano, foi dormir na casa dele e ele falou para a mãe dele, do Eurípides, falou: mãe, me coloca no mesmo quarto que o tio Senhor Mariano, que eu quero conversar com ele. E quando a mãe dele começou a colocar que eles iam dormir, o Eurípides começou a gravar um diálogo, um debate sobre doutrina espírita e catolicismo. E o tio Senhor Mariano tentava convencer o Eurípides, mas ele, como era muito esperto, muito inteligente, falava assim, respondia, até que o tio Senhor Mariano virou para ele e falava o seguinte: olha, Eurípides, eu cansei, eu não consigo te convencer mesmo. Mas o tio Senhor Mariano havia recebido um livro chamado Depois da Morte, que era de Leon Denis. Ele falou: olha, eu não vou tentar mais te convencer, mas dá uma lida nesse livro aqui então. Uma das preocupações do Eurípides é que ele não entendia as bem-aventuranças. Ele não conseguia entender as bem-aventuranças e perguntava para os padres, perguntava para todo mundo, e ninguém conseguia tirar essa dúvida. O Eurípides, quando pegou, só no prefácio ele como se devorasse o livro. Começou a ler o livro Depois da Morte, e o tio Senhor Mariano foi dormir,
e olhava assim à noite e o Eurípides estava lendo depois da morte. E ele se interessou, achou interessante. Mas ele ainda não tinha se convertido ao Espiritismo. Um dia, ele, curioso das coisas do Espiritismo, ele foi até a Fazenda Santa Maria, ele e um amigo dele. E tinha uma reunião mediúnica no centro lá da Fazenda Santa Maria, que existe até hoje o centro, eu já tive a oportunidade de ter ido lá. Foi ele e um amigo dele. E o Eurípides estranhou que logo quando ele chegou, estava todo mundo da fazenda, que era tudo parente dele. Ele falou, mas está todo mundo aqui? E ele percebeu que estava todo mundo lá. E interessante, tinha, com todo mundo da fazenda lá, tinha apenas 2 lugares. Um para ele e um para o amigo dele. Ele, muito respeitosamente, ainda não havia se convertido ao Espiritismo, ele chega e vê o tio senhor Mariano fazer a abertura dos trabalhos, e em pensamento, quando ia começar os médios se manifestarem, ele em pensamento, depois ele foi dizer isso, ele diz assim, se esse negócio do Espiritismo for verdade mesmo, em pensamento, eu quero que João Evangelista venha me explicar aqui as bem-aventuranças, e eu quero que seja pelo médium Aristides. Em pensamento ele falou, ele pensou. Depois ele disse aí. E por que ele escolheu Aristides? Porque falaram que na época ele era burro, esse Aristides, mas ele era tão burro que ele não conseguia fazer um nó com a garrafa. E ele não tinha nenhum tipo de educação, então ele era mais rústico ainda. Nesse momento, quando Eurípides pensa, nesse momento, Aristides se levanta e começa a explanar sobre as bem-aventuranças. E começa a falar, e de uma maneira tão surpreendente, tão acima da intelectualidade do Aristides, que daí o Eurípides já não podia mais voltar. Ele havia se convertido ao Espiritismo. Começava Eurípides a recomeçar. Agora já não era mais católico. E quando, através do tio senhor Mariano, veio uma comunicação de São Vicente de Paulo, que falou para Eurípides deixar a religião católica, se converteu ao Espiritismo, que ele ia ajudar muito mais pessoas. No entanto, os Espíritos falaram para ele, prepare-se, Eurípides, porque você vai ser perseguido e abandonado por todos. Eurípides começou o trabalho dele. Começou a desenvolver a mediunidade dele na Fazenda Santa Maria. E quando, em certo momento, ele tinha todos os tipos de mediunidade que está contido no livro dos médiuns de Allan Kardec. Todos os tipos. Uma das mais interessantes e raríssima é bicorporeidade. Você já ouviu falar? Bicorporeidade é o seguinte: a pessoa está aqui, ela adormece e ela aparece em outro lugar. E várias vezes no colégio os alunos presenciaram isso. Muitas vezes ele adormecia, ainda bem que foi naquela época, não é verdade? Porque se ele voltasse, ele estava com um batom, pasta de dente na cara, né? Não? Mas naquela época ele sentava, ele adormecia, os alunos respeitavam. Quando ele voltava, ele falava, eu fui até tal lugar, fui realizar um parto, porque ele também tinha conhecimento de medicina, fui realizar um parto e já voltei. Uma vez aconteceu exatamente isso, ele adormeceu e falou, olha, fui realizar um parto que estava muito difícil, no entanto, a criança nasceu e está tudo bem. O pai da criança estava a chegar aqui. E quando ele bater, vocês o tratem com respeito. Não deu 5 minutos, o pai da criança bate na sala e fala, seu Eurípides, pelo amor de Deus, minha mulher está tendo um parto difícil, eu não sei o que vai ser dela, por favor, me ajuda, seu Eurípides. E o Eurípides virou e falou assim, calma, meu amigo, já nasceu, é um menino, já está tudo bem. E o pai falou o quê? O senhor está tirando bala da minha cara? Não fala para tirar bala, acho que não tinha, né? O senhor está gozando da minha cara? Quer dizer que eu venho correndo de cavalo até aqui, o senhor estava aqui, foi até lá, já fez o quarto, já voltou na minha frente, pode vir comigo. E quando ele chegou até lá, que a mãe já estava com o rebento no colo, a mãe vira para o senhor Eurípides e fala, seu Eurípides, o senhor voltou, não precisava, está tudo certo com a gente. Mas ele materializava? Justamente, no livro dos médiuns tem um capítulo só chamado de bicorporeidade. Quem tinha uma mediunidade parecida Santo Antônio de Pádua, que foi salvar o pai dele, que estava em Pádua, e foi salvar em Portugal.
É raríssimo esse tipo de mediunidade. Se fosse católico, com certeza o Eurípides ia ser um santo. Como era espírita, né? Então não foi possível. Tá? Mas era pelo espírito que se materializava e ele fazia todo esse tipo de coisa. Só que os espíritos estavam certos, porque quando ele se tornou espírita, todo mundo se voltou contra ele. A ponto de todo mundo sair do colégio do liceu sacramentano. E ele não tinha, os professores não queriam dar aula. Os pais dos alunos tiravam os alunos. E ele estava quase à beira da falência. Quando uma das maiores passagens que nós temos da doutrina espírita ocorreu. Eurípides, que era um dos maiores médiuns que o nosso planeta já viu, começou a sentir a presença de um espírito extremamente iluminado. E ele pensou: eu devo estar sendo vítima de fascinação, porque o espírito dessa envergadura não viria até mim. E o espírito, que era de grande envergadura, fez com que ele adormecesse, né, entrasse em transe, e através da psicografia, o espírito falou assim: meu filho, não feche a escola, apague da placa Liceu Sacramentano, que guarda resquícios da vaidade humana, escreva no local Colégio Allan Kardec, dê aulas do Evangelho do meu filho às quartas-feiras e monte um curso de astronomia. O novo colégio terá a proteção do meu manto de amor. Maria, serva de Deus. Nesse momento, eu até me emociono, nesse momento, ele recebe essa mensagem e ele vai lá e apaga a placa Liceu Sacramentano e coloca o Colégio Allan Kardec. Começa a dar aulas de quarta-feira do Evangelho. E mais um efeito físico extremamente fantástico. Ele fazia o Evangelho e não tinha caixa de som, não tinha os botões aqui atrás que o velho coloca em mim, na verdade, não tinha nada disso. E as pessoas, quando ele estava fazendo o Evangelho, todas elas da redondeza ouviam. Um outro efeito mediúnico. No começo foi só o pessoal de Santa Maria que vinha para ter as aulas de quarta-feira no Colégio Allan Kardec. Mas depois, conforme o tempo foi passando, voltaram os professores, voltaram os alunos. E o Colégio Allan Kardec ainda hoje é considerado um marco na história da educação desse país. Ele recomeçou com outro nome. Eurípides Barçanufo também teve a arte de recomeçar. Hoje em dia, se quem quiser ir até Sacramento, vai poder constatar: Colégio Allan Kardec, que é produto da arte do recomeço de Eurípides Barçanufo, sob o manto protetor de Maria, a serva de Deus. Fácil recomeçar? E quando nós formos recomeçar, recomecemos sempre com alegria. É extremamente importante que nós sejamos alegres. Não precisamos, eu volto a falar, sempre falo isso, não precisamos estar no centro com cara de Santa Isildinha. A gente está tudo feliz fora do centro, entra no centro, a gente parece que murcha. Não, aqui é o lugar onde nós nos encontramos, espíritos afins. Quando eu vejo meus amigos, quando eu vejo a Sandra, só falta eu pular no colo dela. Não só a Sandra, para vocês não ficarem ciumados daí, todo mundo, tá bom? Porque é muito bom, eu não consigo esquecer a minha alegria de rever os amigos. Então por que nós não vamos fazer as coisas com alegria? E eu já contei a história desse sujeito aqui, mas eu acho que todo mundo deveria saber a história. Não sei se vocês já ouviram falar desse sujeito, Jerônimo Mendonça. Já ouviram falar dele? Esse menino, quando na adolescência dele, ele gostava muito de filme. E ele gostava do filme do Tarzan. Era o Vais Vassiguilha, lá como que é o nome do cara? Não, é mais novo, morreu com 86 anos no ano passado. É o Wes Miller, não sei o nome dele, do ator. E esse sujeito, quando ele tinha um porte atlético, ele chegava na frente do espelho e falava: ei, Tarzan, hein? Você é forte, Tarzan, tudo.
A avó dele desencarnou, ele era protestante e foi no centro espírita. Tornou-se espírita. Recomeça de novo Jerônimo Mendonça. E numa dessas reuniões que nós estamos tendo agora, o expositor mediunizado traz uma mensagem. Só que ele não falava para ninguém que ele se achava Tarzan. E o espírito fala: essa mensagem é para o menino Tarzan. Menino Tarzan, prepara-te para entrar na selva do sofrimento. Agarra-te ao cipó da esperança, porque passará pelos sofrimentos, mas tudo isso não é nada diante dos benefícios que arrecadará. Ninguém tinha entendido a mensagem, mas Jerônimo Mendonça entendeu. Mas ele não sabia o que era a selva do sofrimento. Ele não sabia o que era a selva do sofrimento. E uma vez ele veio para São Paulo assistir um filme, ganhou um terno. Naquela época as pessoas iam de terno para assistir, para ir no cinema. E como não tinha nenhum tipo de, como não tinha cadeira sobrando, ele veio assistir O Vento Levou. Você vê como que é, né? Bem da época assim, O Vento Levou. E ele começou a desenvolver uma doença chamada artrite reumatoide, que vai acontecendo todas as articulações do corpo. Ele chegou no cinema, já não tinha mais vaga, não podia sentar no chão naquela época. E ele assistiu o filme com 2h30, parece que esse filme, de pé. Só que ele já não saiu se movimentando do cinema. Ele ficou totalmente travado. E daquele jeito ele ficou, direto. Não conseguia mais mexer nada no corpo dele. Mexia só o pescoço, do pescoço para cima. Pense que vida difícil a dele. Difícil a vida, né? Teve que recomeçar. No entanto, ele teve um probleminha de coração, que eram dores tão fortes que ele tinha que dormir com um saco de 30 quilos sobre o peito para ver se ele diminuíam as dores. Recomeça de novo. A vida de Jerônimo Mendonça. Já estava para vocês? Para ele não. Porque os Espíritos falaram: prepare-te para entrar na selva escura do sofrimento. E por causa de um erro médico, ele se torna cego. Por causa, pelo motivo dele ficar sempre parado, ele desenvolveu inflamação das vias urinárias e começou a ter uma hemorragia direta, não parava a hemorragia. Ele foi para o hospital e os médicos viraram para os amigos dele e falaram: olha, ele não vai durar mais muito tempo. Os amigos falaram: olha, ele é muito amigo do médium Chico Xavier. Será que nós podemos levar ele até Uberaba? E o médico falou: só se for de avião, porque se for de carro ele vai morrer antes. Os amigos, como gostavam muito de Jerônimo, pegaram, conseguiram um avião, colocaram o avião e levaram até Uberaba. Quando eles estavam chegando em Uberaba, que estava onde o Chico trabalhava, que ele vinha numa maca. Detalhe, quando ele estava no avião, a hemorragia, pelo fato da hemorragia não parar, ele estava num lençol assim, estava totalmente ensanguentado o lençol, totalmente vermelho de sangue. E quando ele chega em Uberaba, o Chico, quando vê, falou: Jerônimo, como você está bonito, Jerônimo. E o Jerônimo falou: não é possível. Você está parecendo uma rosa, Jerônimo. E daí os amigos do Chico falaram: meus irmãos, vamos dar um beijo nessa rosa, mas tome cuidado para não despetalar. E o Jerônimo percebeu que cada beijo que os amigos do Chico dava, ele conseguiria retomando uma força interior. Por fim, o Chico chegou, virou para ele e falou: Jerônimo, você pode comentar hoje o Evangelho para nós? Ele falou: Chico, daqui a pouco eu vou desencarnar. Se você quiser alguma coisa, eu já falo do outro lado. E o Chico falou: Jerônimo, faz uma forcinha. E o Jerônimo comentou o Evangelho daquela noite. Quando terminou o Evangelho, a maca do Jerônimo estava assim, e o Chico sentou do lado da maca e começou a dar uns passos nessa região abdominal do Jerônimo. E quando o Chico começou a fazer isso, o Jerônimo falou para ele que tomou um choque elétrico de alta tensão.
E o Chico, fazendo isso, ele falou assim: Jerônimo, sabe por que você está com esse problema? Ele falou: não, Chico, por quê? É porque você se deixou ser chamado de coitadinho, Jerônimo. Você não é coitadinho. Não deixe ninguém te chamar de coitadinho, Jerônimo. Você é o filho do Criador, como eu também sou, como todos nós somos. Não deixe que ninguém te chame de coitadinho, Jerônimo. E depois que ele saiu daquele encontro com o Chico, sabe depois de quanto tempo que ele foi desencarnar? Quase 30 anos depois. Só que agora ele estava de um jeito diferente. Havia recomeçado. Ele não deixava mais ninguém chamar de coitadinho. Quando perguntavam para ele assim: ô Jerônimo, como que foi que aconteceu isso com você? Ele falou: olha, eu fui em São Paulo assistir um filme. O filme chamava O Vento Levou. O vento estava, acho que era tão forte que levou até meus movimentos juntos. Uma vez, ele estava na cidade dele e veio uma mulher e tropeçou na maca dele. E virou para ele, talvez a mulher estava perturbada. Ele falou: eu não aguento mais esse aleijado. Em todo lugar que eu vou, está esse aleijado. Vou no supermercado, ele está. Vou no cinema, está esse aleijado. Vou no parque, está esse aleijado. O Jerônimo ficou pensando no que responder para ela. Ele falou: o que respondo agora? Virou para ela e falou: também a senhora, hein? Não para em casa, hein? Uma vez assistindo uma palestra do Divaldo, ele deixaram a maca dele do lado, e o Divaldo falando, e entrou um sujeito um pouco alcoolizado, um pouco não, muito alcoolizado, e chegou perto da maca dele, e virou e falou assim: aleijado, levanta-te. E Jerônimo falou: vai embora, tu vai atrapalhar a palestra. Aleijado, levanta-te. Você vai acabar com a palestra do Divaldo. Levanta, aleijado. Ele falou: não vou levantar. Meu bêbado, homem de pouca fé. No aniversário de 50 anos do nosso centro, Jerônimo Mendonça teve a oportunidade e esteve aqui nesse mesmo lugar onde eu estou, proferindo uma palestra. Eu capturei um áudio de uma palestra do Jamiro Santos, que é fantástico, um expositor fantástico. Eu não sei se vai dar para vocês ouvirem, mas é só para vocês perceberem, mais ou menos, que ele existe, esse Jerônimo, porque às vezes eu falo e as pessoas acham que ele não existe. Vamos ver se a gente vai conseguir ouvir. Ele está explicando das pessoas que tinham que cuidar dele. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Então, a gente percebe, não sei se deu para perceber, ele estava falando do pessoal que estava cuidando dele, que ele tinha que chamar para fazer xixi. E o pessoal, o rapaz estava com ele e falava: mestre, você tem que controlar o teu organismo, mestre. Ele falava: xixi. Ele falou: oh, meu Deus do céu, não é verdade? Tinha coisa... Mas perceberam? Onde ele mexia, só da cabeça para cima, e você viu o sorriso nos lábios dele? Ele levava a vida com alegria. Recomeçou. Hoje ele recomeçou de novo, após a encarnação.
da desencarnação dele, hoje ele está no mundo espiritual. A arte de recomeçar. Só para terminarmos, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala que é Deus, ele fala inteligência suprema. E através da matemática a gente até consegue ver que existe uma inteligência, na verdade. Se a gente for pegar os números somando, percebam que há nos números uma simetria. Se a gente colocar em disposição algum tipo de número, a gente vai perceber que a matemática nos mostra que existem várias coisas regidas por uma inteligência suprema. E agora, se nós colocarmos a letra do abecedário correspondente ao número, se fosse representado assim, e no idioma inglês, se a gente colocar assim, hard work, trabalho duro, e nós somarmos aqui, vai dar 98%. Se nós começarmos a nossa arte de recomeçar e trabalharmos duramente, trabalharmos com afinco, nós temos 98% de alcançar os nossos objetivos. Se nós começarmos knowledge, que é conhecimento, e nós somarmos, nós vamos ter 96% de oportunidades de dar certo na arte de recomeçarmos a nossa vida. Se nós pegarmos atitude e nós formos somando, 100%. Se nós tivermos grande atitude, nós conseguiremos recomeçar com 100% de êxito. Agora, onde está o amor de Deus, love of God, a gente consegue 101%. Se nós tivermos e nós quisermos recomeçar, tenhamos atitude, tenhamos conhecimento, trabalhemos duro, mas com certeza o amor de Deus vai fazer com que nós consigamos atingir todos os nossos objetivos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, se estenda a todos os nossos lares. Pela atenção de cada um de vocês, muito obrigado. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? Ninguém faz uma pergunta? Que cidade é o Colégio Allan Kardec? Sacramento. Inclusive a Eliane, do Espírito Protetor lá atrás, ela até organizou algumas excursões lá, e nós tivemos a oportunidade de falar com a Alzira. Se você vê o Colégio Allan Kardec, é uma coisa que, assim, dá para se ver que é um modelo em matéria de educação no nosso país, ainda hoje. Que estado que é? Minas Gerais. Eu não sei o que aconteceu com Minas Gerais, na verdade. É o Eurípides Barçanufo, é o Chico Xavier, né? O pessoal lá gostou do treino mineiro, né? Mais alguém? Lá no colégio, é aplicada a pedagogia espírita ou não? Oi? É usada a pedagogia espírita? Sim, justamente. E a gente é bastante interessante que a gente tem uma conversa com a Alzira. Ela faz uma palestra e ela mostra como que é feito. Uma das coisas que o Eurípides até destacava sobre isso é a arte. Eles são bastante empenhados na arte, e através da arte eles conseguem extrair das pessoas, dos alunos, um conhecimento maior. Eles usam até hoje, e a Alzira pode explicar muito melhor do que eu, o que era utilizado naquela época quando o Eurípides dava aula. Inclusive, tiravam os alunos da sala e às vezes no curso de biologia eles levavam os alunos a observar a natureza. E os resultados continuam sendo bastante satisfatórios. O meu amigo, como que é teu nome? Sidney. O Sidney fala uma coisa muito importante, porque os espíritos reencarnam lá, porque a culinária mineira é uma coisa de louco, não é verdade? Eu não aguento quando vejo um torresmo, não é verdade? Um torresmo light, né? Light. Eu queria fazer uma pergunta mais técnica. Você falou das mulheres. Sem corporeidade. Isso. É um fenômeno que envolve duas atividades. Esse é o desdobramento na materialização. Na materialização, o espírito se utiliza do ectoplasma. Então, nessa bicorporealidade, ele se utiliza do próprio ectoplasma do corpo que ele veja? Justamente. E
ectoplasma e ele consegue, através da mediunidade dele, se materializar lá, e as pessoas não veem como se fosse um fantasma, porque muitas vezes as pessoas acham que o espírito é fantasma, não é verdade? Fala, viu o espírito, acha que é um sol com duas cruzes, não é verdade? Não, as pessoas conseguem a ponto delas não conseguirem diferenciar se é um espírito ou se a pessoa está encarnada. Mas volta a falar, Hector, é uma das mediunidades mais raras que tem. E existe um capítulo específico no livro dos médiuns só explicando sobre a bicorporeidade. Mais alguém? Posso sacanear? Você sempre me sacaneia, mas canal. Você já viu isso? Corintiano, só. Eu morria, se eu já vi espírito, só encarnado. Só encarnado. Eu vejo muita gente com vontade de ver espírito, é melhor não. Se quiser aparecer em sonho, tudo que eu sou espírita, sei o que acontece. Se quiser aparecer aqui, não tem o menor problema, mas se eu estiver num lugar escuro passando e ele aparecer, eu vou sair correndo. Mas eu nunca vi não, Marcelo. Você chegou já, foi, Marcelo? Não, só pelo espírito. Ah, boa, já me sacaneou, boa. Mais alguém? Temos mais um pouquinho. Só tá tímido? Acho que o pessoal tá tímido. Vocês estão tímidos hoje? É que é tudo meu amigo, é que é só meu amigo. No caso, ele poderia usar o perispírito quando ele apareceu lá para fazer o parto. E ali na sala de aula ficou o corpo físico dele. Só ficou o corpo físico. Ele fica como se fosse adormecido. Ele não consegue estar, como que eu poderia, estado de vigília, tanto lá onde ele apareceu e aqui. Não, ele não teria condições disso. Não teria condições de... Assim, ele como se ficasse adormecido. Onde ele estava no colégio Allan Kardec. Mas ali ficou o corpo físico. Ficou o corpo físico adormecido, ele não consegue falar isso. E lá ele fez o parto, ele fez todo o tipo de coisa. Entendeu? Tá. Vamos lá? Mas isso daí é porque ele sente quando a pessoa está precisando, ele chama mentalmente. Mental, ele tem uma percepção onde ele consegue. Tanto que o Eurípides Barçanufo, ele tinha uma farmácia também, né? E ele já preparava os remédios antes da pessoa chegar. Parece até que é piada, na verdade, assim. Antes da pessoa chegar, ele já tinha um remédio específico para a pessoa. Eu vou falar para vocês, é um santo mesmo. Ele só não foi santo por causa de... Oi? Que ano? Mais ou menos 1800 e alguma coisa. Eu vou ficar te devendo. Tanto que ele morreu com a gripe espanhola. Então foi perto da data do Allan Kardec. Sim. Justamente. Justamente. Ele já tinha, e uma coisa que era bastante interessante, ele defendia a doutrina como poucos. Como poucos. Uma vez veio um padre no centro da outra cidade para querer denegrir, porque ele estava começando a dar aula, para querer denegri-lo, querendo meter o pau na doutrina espírita. E fizeram um debate, tipo, sabe, Padre Quevedo e mais alguém, assim, fizeram um negócio desse. Deu até dó. Do Padre Quevedo. Porque ele defendia de uma tal maneira a doutrina e era de uma inteligência tão superior que era muito difícil que alguém pudesse sobressair no diálogo, se debatendo com o Eurípides Barçanufo. Ele é extremamente inteligente. Extremamente inteligente. E é uma das coisas que eu mais admiro. Assim, entre eles tem um outro que eu não falei aqui, chamado Caibar Schutel. Esse também é fantástico. É uma pena que hoje em dia as pessoas elas ressaltam tanto os médios de hoje em dia, e deve ser ressaltado pelo trabalho que fazem, mas eu achava interessante que não esquecessem Caibar Schutel, Eurípides Barçanufo, Anália Franco, que tem nome de bairro bom aqui em São Paulo, na verdade. As pessoas vão para Anália Franco, mas não sabem o trabalho que essa mulher fez na área da educação espírita. Dona Ivone Pereira. Nossa, são tantos nomes e as pessoas elas estão simplesmente esquecendo esses nomes. Nós não deveríamos esquecer. Se depender de mim, em todos os lugares que me convidarem para falar e eu tiver a oportunidade, eu sempre vou destacar essas personalidades. E acima de todos, Allan Kardec, que eu não falei aqui, mas porque parece que é meio sacanagem, mas ele se deparou com as mesas girantes, ele estava com 50 anos. Quem acha que é aqui que está velho com 50 anos?
Você, Luiz? Com 50 anos, esse sujeito viu o fenômeno das vidas girantes e ele fez a maior doutrina iluminadora e consoladora que eu já tenho conhecimento. Eu sou suspeito para falar, na verdade, sou espírita. Mas ele começou com 50 anos, em 14 anos ele fez um edifício de uma doutrina que até hoje consola, que até hoje fala da onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, e que, se entendida corretamente, vai fazer com que nós avancemos bastante na nossa evolução espiritual. Vai perceber que não existe diferença entre homem e mulher. Vai perceber que nós não devemos ter sentimento de culpa, porque as encarnações são sempre uma oportunidade que Deus nos dá para nós fazermos a coisa certa. Que não existe o demônio, que não existe o céu. Quando Jesus fala para as pessoas, eu dou vida eu venho para que todos tenham vida e vida em abundância, o que as pessoas aí fora, não sei se vocês pararam para analisar essa frase. Eu venho para que todos tenham vida e vida em abundância. Se você chegar num asilo e falar, olha, e perguntar aquele senhor e falar, o que você faria se você tivesse de novo 18 anos? Ele falou, o quê? Eu ia dançar, eu ia trabalhar, eu ia produzir. Agora as pessoas acreditam que vão para o céu, onde elas não vão fazer nada. É isso que é vida em abundância? Eu ficar no paraíso, crescer um par de asas, crescer uma auréola, me dar uma harpa na mão e eu ficar contemplando, isso é vida em abundância? Vida em abundância é você poder ajudar o teu próximo. Isso que é vida em abundância. Porque se eu ficasse no céu, eu ia pedir um PlayStation 3 para Deus. Todos os jogos eu não aguento. Não pode ser, Marcelo? Porque eu não aguento ficar lá contemplando. É verdade, é porque eu não sou muito superior. Então essa ideia do céu, onde a gente vai parar e ficar sem fazer nada. Pergunte, volta a falar para vocês, visitem um asilo e pergunta para aqueles senhores que estão lá. Se você tivesse 18 anos, você ia querer fazer o quê? Duvido que algum vai falar, eu queria ficar aqui no asilo sem fazer nada. Duvido. Porque o Espírito foi feito para trabalhar. E é isso que a doutrina vem nos dizer. Eu falei bonito agora, não falei? É que às vezes eu me empolgo. Falou do Kardec, eu já começo a me empolgar. Eu queria sugerir uma coisa. Se fosse possível, Você vai me dar bronca? Você vai me dar uma bronca? Não. Espera ela estar aqui, né? Colocar no site do centro a história dessas pessoas que marcaram a história e muitos não sabem. Muitas pessoas que você falou aí, eu nunca ouvi falar delas. Certo? Eu acho isso interessante para nós contar a história de cada um deles e quanto mais vamos pesquisar, colocar no site da. Olha, vou falar duas coisinhas porque o Marcelo já está me cobrando o tempo. Como que é o nome mesmo? Desculpa. Salvador? Que nome, né? Esse nome, né? Então, primeiro, não sei se todos sabem, mas o site do nosso centro é um dos mais acessados do Brasil. Mais do que da Federação Espírita Brasileira, mais do que da Federação Espírita de São Paulo. É um sucesso o nosso site. E nós temos o blog também. E nós temos o Facebook. E nós temos o Twitter. E eu me comprometo com o Salvador, e se comprometer com o Salvador é complicado, né? Eu vou postar no nosso blog, e o Maurício que coordena, todas as histórias, pelo menos uma vez por semana, e eu vou começar com o livro de Barçanufo. Tá bom? Acessem, não vão se arrepender. Qual é o site? Blog Seismael. .com.br blog6mael.com.br. Tá? Vejam a vida dessas pessoas. Meus irmãos, como vocês não têm mais perguntas, foi muito agradável estar aqui nessa noite. Juro que eu pensava que quando fosse o recomeço, ia estar eu, o Maurício, o Marcelo e a Jane, que é a mulher que eu tenho que trazer, né? Mas, e a Jane também vinha. Mas vários amigos perceberam que eu fiz o convite pessoalmente, porque é muito bom estar com vocês aqui. Muito bom mesmo. Agradeço agora. Muito bom estar aqui. Agradeço cada um. Eu estou vendo a testa de todos vocês que estão suando, principalmente a do Anderson, né, que tem um pouco de cabelo, não é verdade?
O Vicente, que faz tempo que eu não vejo, ó, cada um de vocês, desculpa, não dá para citar o nome de todos. Muito obrigado de coração. Venham amanhã ver José Carlos de Luca, que vale a pena. É muito melhor do que eu. Um dia eu chego lá, tá? Não vou ficar deprimido, não é verdade? E vamos prestigiar o Centro Espírita, que esse ano faz 50 anos. Nós participamos de uma casa que nós não sabemos o que ela representa na espiritualidade. Por aqui passam todo mês mais de 5.000 pessoas. E cada um de nós faz parte para que cada um desses nossos irmãos que chegam aqui com algum tipo de problema saia daqui um pouco melhores. Muito obrigado de coração a cada um de vocês pela presença. Que assim seja e graças a Deus. Obrigada a você, Fábio. Gente, ó, vamos fazer agora o sorteio de um livro, tá? É o C e a Serenidade. Tá? O Fábio depois vai assinar para quem foi sorteado. E boa sorte. Ó, o número é 41. Aparecida Magalhães. Gente, nós vamos terminar agora. Tá? Agradeço a todos vocês que estiveram aqui. Com certeza a palestra do Fábio foi maravilhosa. Não só para vocês, como para mim também, viu? Muito bom a gente, antes de recomeçar. Acho que isso é muito importante. A gente tem sempre que ter essa alegria e fé para tentar recomeçar realmente. É muito importante. Às vezes a gente deixa as coisas passarem porque a gente não tem coragem. Acho que é mais ou menos isso. Tá? Então vamos fechar nossos olhos. Vamos pensar na figura amiga de Jesus. E vamos agradecer pela noite de hoje, por essa palestra que foi bastante, que iluminou bastante nossas mentes. E vamos pedir a Jesus que abençoe todos nós, abençoe nossos lares, nossos familiares. E vamos, em pensamento, fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair